e pensionistas do INSS foi antecipado para os meses de maio e abril. O decreto foi assinado pelo presidente Lula e publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Cada parcela será de 39 bilhões de reais. O outono começa daqui a pouco, às 11h45 da manhã, e deve ser marcado por temperaturas acima da média em grande parte do país e um regime de chuvas mais irregular. A estação se estende até o dia 21 de junho. Segundo meteorologistas, o frio mais intenso deve chegar apenas no fim de maio. A Rússia quer que mulheres que não desejam ter filhos sejam encaminhadas a psicólogos. O governo tenta convencer essa parcela da população a mudar de ideia por causa de uma nova diretriz destinada a combater a crise demográfica do país. Aprovada no fim de fevereiro, a medida foi divulgada apenas nesta semana pela imprensa local. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento BYD Darugi, Unidade Castelo. Sua nova loja BYD em Campinas. 11h08. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, sextou, graças a Deus, 20 de março de 2026, uma sexta-feira com toda a repercussão aí do o fechamento da rodada, ou a confirmação, aliás, da primeira rodada da Série C. O Guarani, inserido na competição, enfrenta o Maranhão. E domingo tem Macaca em São João del Rei contra o Atlético. Mas nós vamos começar com basquete. LBF, as meninas do Basquete Campinas voltam à quadra amanhã, hein, pela competição. O duelo será contra o SESI Araraquara às 4h, fora de casa. Na estreia, no final de semana passado, as campineiras venceram o Mesquita do Rio de Janeiro. Ao meu lado, ele, Antônio Lupe, que traz as fresquinhas da Macaca. Lupe, bom dia, boa sexta. Tudo bem, Carlão? Bom dia, boa sexta-feira pra você. Sextou, graças a Deus. Final de semana de estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. A única competição que resta para a Alvinegra no calendário 2026. Domingo, 18h, estreia contra o Atlético, lá em São João del Rei. A delegação viaja daqui a pouquinho. Neste momento, treina no estádio Moisés Lucarelli. David Braz, que saiu com um problema contra o Atlético Goianiense, daqui a pouco vai explicar a lesão e se ele vai ficar ou não à disposição do técnico Rodrigo Santana para o duelo contra o time mineiro. Já já a gente traz mais detalhes e informações da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Boa, Lupe, é a Macaca em busca dos 45 pontos, mas vai suar sangue pra chegar nesta pontuação, mas acho que chega. Vamos lá, vamos torcer. Série A3, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Todos os jogos em amanhã às 3h. Em Santos, União Barbarense encara a Portuguesa Santista em Urico Mursa. O Leão da 13 já está classificado. Em Americano, Rio Branco cumpre tabela enfrentando o Bandeirante de Birigui. E em Itapira, a Itapirense recebe o Forte Rio Preto. A Itapirense precisa da vitória para não cair para a 4ª divisão. Pelo amor de Deus, né, Itapirense? Aí não. Vamos para São Paulo, porque lá está Gabriel Dudziak. Teve o empate do Corinthians, teve sorteio de grupos, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Gabriel.
O Corinthians empatou com a Chapecoense por 0-0 na noite desta quinta-feira, no encerramento da 7ª rodada do Brasileirão. O alvinegro poupou alguns titulares e até criou boas oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro adversário. Os corintianos ainda souberam que enfrentarão Peñarol, Santa Fé e Platense na Libertadores. Também no principal torneio do continente, o Palmeiras foi sorteado para jogar com Cerro Porteño, Júnior de Barranquilha e Sporting Cristal. Na Sul-Americana, o São Paulo vai encarar Milionários, Boston River e O'Higgins, enquanto o Santos pegará São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta. Recoleta! Antigamente, Lupe, já fechou esta casa. Mudou muito, né? Mas tinha um Café La Recoleta no centro de convivência. Onde os jovens da classe média alta de Campinas se encontravam. Eu não fazia parte, né? Não fazia parte, desconheço, estou recebendo a informação agora, mas como muda também esses times, né? Não tem mais um Olímpia do Paraguai. Não tem. Não tem mais quem? Nacional, um Cobreloa, lembra do Cobreloa? Não tem. Agora tem o Parriuca, o Lecalica, o Garcilaso, o Voivoda de Cusco. Mas é igual o Brasil, Mirassol, quem diria, né? Só, o Mirassol na Copa. Mas só tem o Mirassol de novo, o resto é Palmeiras, Flamengo, Fluminense, multicampeões, Santos, Cruzeiro está de volta. Platense da Argentina, aliás, foi campeão da Argentina esses tempos atrás, né? Acho que é o primeiro campeonato internacional que o Platense participa. Não sabia. Mais uma nova. A partir do momento que a gente acorda, a gente tem que terminar o dia conhecendo alguma coisa a mais na nossa vida. Eu já conheci duas coisas, esse café que é tipo La Recoleta e que o Platense. Boa, Antônio Lupe. Sextou, graças a Deus. E olha só hoje, hein? Olha que cardápio bacana pra você curtir. O brasileiro João Fonseca estreou com o pé direito no Miami Open. Ontem o tenista de 19 anos enfrentou o húngaro Fabian Marzan, 46 do ranking da ATP, e se deu bem. Vitória por 2-1, parciais 6-4, 3-6 e 6-2. Fonseca está na segunda fase do Masters 1000. Só que acontece que ele vai enfrentar hoje, não antes das 8 da noite, o número 1 do mundo, Carlito Alcaraz. Complicou. Eu acho que é o fim da linha pro nosso flamenguista João Fonseca, mas quero estar muito enganado, vou torcer como nunca torci pra ninguém hoje à noite. Meu caro Antônio Lupe, as boas novas do Bugrão, Lupe. Guarani que já sabe quando estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem a CBF definiu as 5 primeiras rodadas, datas e horários. Anote aí, torcedor do Bugre, dia 4 de abril, sábado, 5 da tarde, lá no Castelão, o Bugre enfrenta o Maranhão. Agora, essa segunda rodada, a estreia do Guarani em casa, que está marcada para o dia 11 de abril, sábado, às 5 horas, contra o Volta Redonda, provavelmente vai ser alterado, porque a Ponte joga no mesmo dia e em horário próximo, se não me engano, às 6 horas da noite, contra o Vila Nova, aqui em Campinas. Então, 2 jogos em horários próximos na mesma cidade, por determinação de segurança, isso não pode acontecer. Então, a tendência é que esse jogo possa mudar, ou o jogo da Ponte, mas já está registrado. Daqui a pouco a gente passa os jogos do Guarani, os primeiros 5 jogos definidos, datas e horários da Série C. E a preparação continua. Ontem tivemos a apresentação no Brinco e daqui a pouco Inayan, lateral direito, vai falar sobre a chegada ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Boa, Antônio Lupe. Olha que notícia legal, e você já fez um trabalho super interessante. Futebol Down, Lupe. Amanhã, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e vamos ter a segunda rodada do Campeonato Paulista de Futsal Down. Vai ser em Indaiatuba. O evento começa às 9 com uma ação da Seleção Brasileira de Futsal Down. Em seguida, começam os jogos da rodada do Campeonato Paulista de Futsal Down. E direto do Principado de Itu, lá está o sultão Fábio Chaib, que traz as boas novas de Copa Libertadores. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, Copa Sul-Americana, e outros brasileiros também inseridos nas competições. Fabião, bom dia, boa sexta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN, boa sexta-feira a todos. Eu destaco o grupo D da Libertadores da América, ficou muito pesado. Tem o Cruzeiro, está acertando a contratação de Arthur Jorge e vai encarar nada mais, nada menos que o temido Boca Juniors da Argentina.
Universidade Católica do Chile e o Barcelona do Equador, times tradicionais nesse grupo D. Pelo grupo A, o atual campeão Flamengo encara o Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru e o Independiente Medellín da Colômbia. Outro carioca também no grupo C, o Fluminense encara o Bolívar, o Deportivo Laguaria da Venezuela, o Independiente Rivadavia da Argentina, estreante também na competição. E fechando com os brasileiros, o estreante Mirassol está no grupo G e encara a LDU, o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, e o Always Ready da Bolívia. Este é o Mirassol, boa sorte ao Leão nessa estreia na competição. Beleza, Fábio Scheib. E hoje nós estamos aqui no News Truck, direto da BYD Daruge. Aqui é Alberto Sarmento, número 225. Compareça, vem tomar um cafezinho, vem fazer um bom negócio aqui na BYD Daruge. Por exemplo, trouxemos Eliel Almeida aqui na nossa delegação, ele já foi lá acertar com 0 quilômetro. Já tá sentado na mesa do gerente. Tá bombando. Pedindo brindes, né? Cortesias. Então compareça aqui. Tem, viu? Compareça aqui no News Truck da CBN. Claro, a consequência disso, você fecha um belo negócio aqui na BYD Daruge, Alberto Sarmento, número 225. E você pode participar do nosso programa através do Zap 991869070, 991869070. A direção do nosso programa é Valmir Bortoleto, comando de streaming é ela, brava, porém competente, Samila Dip. E aqui, no controle de externa do News Truck, é Naldo Araújo. Apresentação, Carlão de Freitas. 11:17. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. 2026 chegou e o Giovanetti já prepara mais um jantar especial para celebrar a estação. No dia 20 de março, o Gil Cambuí convida você para o 6º jantar Giovanetti Sabores de Outono. Uma experiência gastronômica com menu especial, uma deliciosa mesa de queijos e frios, bons vinhos e encontros que ficam na memória. As vagas são limitadas. Garanta seu ingresso e viva essa noite especial. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui, você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV. Oportunidade Toyota 0 km na Nipônica. Chegou a hora de trocar seu carro com vantagens exclusivas. Aproveite R$20 mil de bônus do seu usado e isenção do IPVA 2026. Corolla Cross e Corolla XEI a pronta entrega. E atenção, Yaris Cross, o novo Toyota que vai te surpreender. Venha fazer um test drive e realizar o sonho de ter um Toyota 0 km. Toyota Nipônica, o melhor negócio com a confiança que você já conhece. Consulte condições pelo site toyota.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Olá, bom dia para você que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop. A gente vem acompanhando um acidente que aconteceu mais cedo, um tombamento de um caminhão na altura do Bela Aliança. Inclusive, quem está acompanhando a gente no YouTube consegue ver também imagens desse acidente que aconteceu então mais cedo e ainda tem uma interdição parcial para seguir em direção do Campo Grande. Atenção, você que passa ali por esse trecho, apesar do acidente, não tivemos feridos nessa ocorrência, mas ainda tem uma operação de trânsito da INDEC lá pela região. No sentido contrário da John Boy Dunlop, para quem vai em direção da região central,
a movimentação é maior, a altura do Balão do Londres. Mais cedo também teve um acidente ali no trecho, dá para seguir também pela pista marginal, que tem condição melhor. Seguindo na John Boy Dunlop, a movimentação é intensa também depois da rodovia Anhanguera, na altura do Jardim Miranda, para quem vai em direção da região central. Trazendo informações também da Alix Taquin em Campinas, bom caminho tanto em direção da Campinas Montemor, quanto para quem vai em direção da região central, e também o túnel Joá Penteado tem boas condições, apesar do trânsito intenso já para acessar Campos Sales, para acessar o centro de Campinas. A informação é de Mário Quintino. Animalia Park, uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva essa incrível experiência com sua família. Acesse animaliapark.com.br. É divertido preservar. CBN, a rádio que toca notícia. Atenção, chegou o Festival BYD Darugi com condições que você nunca viu. Taxa zero em até 36 vezes. Som Plus Premium 2026 com bônus inacreditável de até R$40 mil. Som Pro 2026 com sistema ADAS por apenas R$199.990. Mais R$10 mil de bônus no seu usado ou taxa zero. Não perca tempo, estoque limitado. Bônus de verdade e taxa zero é só na BYD Darugi. Venha fazer seu test drive em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. News Truck CBN Campinas. Oferecimento BYD Darugi, Unidade Castelo. Sua nova loja BYD em Campinas. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. 11h22 neste clima de sextou. Hoje a gente tem o prazer de conversar no Toque de Ouro com André Heller, já se preparando para mais uma rodada da Superliga. O Vôlei Campinas tem duelo contra o JF, né? Que é o juiz de fora, né? Já rebaixado já também, tá fora, né? Caiu. Já caiu. Infelizmente, né? Assim como o ano passado tivemos o Neurologia Ativa, que também não fez uma boa Superliga. Mas temos que tomar cuidado. André, bom dia, uma boa sexta-feira para você, já um bom final de semana. Como que você coloca na cabeça destes atletas? Vamos encarar o Cruzeiro, vamos encarar o Praia Clube, mas oficialmente é o JF Vôlei. André! Bom dia, Carlão, bom dia, Lupe, bom dia a toda a nossa audiência. Poxa, que ótimo estar aqui com vocês nesta sexta-feira. Olha, vamos aproveitar ainda o clima do Oscar e não tem como a gente não dar um nome à trajetória ou à jornada esportiva de uma equipe como o Vôlei Renata, usando até mesmo o vencedor do Oscar, né? É uma batalha após a outra, não tem jeito. A jornada esportiva é assim. Carlão, se você me permite, nós não colocamos nada na cabeça dos atletas, não. Nós construímos todos juntos. É uma construção, Carlão, Lupe e audiência. É uma construção. É para isso que os atletas treinam todos os dias, 7 dias por semana, para enfrentar grandes times, né, clássicos tradicionais, mas também para enfrentar equipes que talvez não tenham tanta tradição ou talvez não tenham mais um propósito dentro da competição, mas é justamente nesses desafios que estão as maiores dificuldades. Então é uma construção e o Vôlei Renata continua construindo. Ô André, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa semana foi assim, aquela polêmica tal, envolvendo o Neymar, aí na semana passada um controle de carga. Explique, por favor, fale pra gente assim, nós leigos, né, apenas torcedores, mas aí você pode também transportar pro vôlei. Vocês fazem o controle de carga, sabe? A gente sabe hoje que o futebol mudou demais, o vôlei mudou demais, o esporte de alto rendimento. Então é necessário realmente este controle de carga, André? E, por favor, como é o controle de carga no voleibol? Maravilha. Essa é uma pergunta muito interessante, bem específica, Carlão. Obviamente que os profissionais
que dão o treino, né, que elaboram os treinos, assim como a comissão técnica, os treinadores da parte técnica, estratégica, aliados ou em parceria com a preparação física, fazem essa gestão, mais do que um controle, né, Carlão? Eu gosto muito do uso das palavras, então é um gerenciamento de carga. O vôlei é um esporte que tem uma característica bem específica. O vôlei treina muito o tempo todo, Carlão, inclusive nos dias de jogos. Então, amanhã o Vôlei Renata tem um jogo, ele vai treinar na parte da manhã. É um treino de reconhecimento que já foi feito, que será feito hoje, já em Juiz de Fora. A equipe está viajando agora, nesse momento, para Juiz de Fora. Em poucas horas já estará em Juiz de Fora. Hoje à tarde faz um treinamento de reconhecimento. Há sim uma gestão no que diz respeito à quantidade de treino, mas o intuito, o objetivo é gerir ou gerenciar a quantidade, mas nunca a intensidade, Carlão. Isso é muito importante. Nós não negociamos com a intensidade, a entrega, talvez com a quantidade, mas com a intensidade não, porque o vôlei é um esporte muito intenso. O atleta, todos os jogos, precisa colocar lá intensidade, qualidade. Então, se treina, pode até se diminuir a quantidade de treino, mas não a intensidade. Mas isso, os profissionais do Vôlei Renata, tanto os professores, né, Horácio, o Pirata, o Ori, o Felipe Aparecido, fazem isso em sinergia com a preparação física, porque é um campeonato longo, a Superliga, e essa gestão deve acontecer o tempo todo. Ô André, Lupe, bom dia, prazer falar contigo. Essa reta final de primeira fase do Superliga, ela promete muitas emoções, principalmente nesse duelo, né? Vôlei Renata e Cruzeiro, que se enfrentam na última rodada, né? No Super Jogo, né? Que inclusive tem várias ações aí da Unimed Campinas, mas esses dois últimos jogos, Campinas enfrenta o JF e o Cruzeiro vai enfrentar o Joinville, que também tá na briga, né? Por permanência. E na última rodada se enfrentam. É possível sonhar com essa primeira colocação ou é algo impossível até por conta dos confrontos e do Cruzeiro, que conseguiu abrir uma vantagem, principalmente naquele retorno onde o Vôlei Renata acabou tropeçando um pouquinho? Olha, Lupe, eu te confesso que eu particularmente não fiz cálculos, tá? Não fiz cálculos. Eu tenho eu tenho algumas ressalvas quanto aos números, sabe? Então, o Vôlei Renata treina para entregar o seu melhor sempre. Obviamente que os cálculos são feitos pela comissão técnica, mas eu particularmente não fiz esses cálculos e não sei se matematicamente é possível ainda ficar com o primeiro lugar, até pela questão dos confrontos do Sada Cruzeiro, que com certeza, assim como nós, busca sua melhor colocação, pensando num adversário, não vou nem falar de mais fácil, mas menos difícil, mas isso tudo é na teoria. Depois, quando os playoffs começarem, os 8 classificados estiverem totalmente definidos, começa, eu não vou dizer um outro campeonato, mas é uma outra fase de mata-mata, é uma fase perigosa, e jogar em casa, quanto melhor a colocação, maior é a chance de jogar em casa. Então, isso tudo se coloca nesses cálculos, tá? Que por vezes não envolvem só números. O Vôlei Renata hoje e nos últimos confrontos vai entregar o seu melhor, se prepara para isso e também continua se preparando para entregar o melhor nos playoffs. Envolve uma matemática, né? Sendo repetitivo, envolve uma matemática, mas não envolve só números. A questão, Lupe, eu acho que de novo é importante dizer que é sempre uma construção. O Vôlei Renata está agora em Juiz de Fora, quer construir essa outra vitória que é importantíssima, já está construindo para os playoffs, porque certamente encontrará grandes adversários nos playoffs, muito além do Sada Cruzeiro, né? Para a gente encontrar o Sada numa eventual semifinal ou final, tem outros adversários
amplamente perigosos que nós teremos que passar. Então, um passo após o outro, construindo com lucidez. Olha, a Renata vem demonstrando isso. Então, assim a gente continua construindo, porque nós queremos sim construir o lugar mais alto do pódio. Bom, André, fechamos aí a sexta-feira, o toque de ouro, um bom final de semana, boa sorte lá pro Vôlei Renata em Juiz de Fora, que consiga aí mais um resultado positivo. Sextou, meu campeão! Vamos lá, pessoal, ó, dedos cruzados, contamos com a torcida de vocês, é uma torcida importante e nos vemos em breve. Um abraço, esse foi André Heller no nosso Toque de Ouro, 11h31, repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Nipônica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas da Toyota Nipônica. É hora de sair de Toyota Zero, com condições especiais pensadas para você. Modelos com até 10 anos de garantia e recompra garantida. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Nipônica. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Repórter CBN. Sexta-feira, 20 de março de 2026. O presidente Lula confirmou o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, como um dos coordenadores da campanha para a reeleição. Dias deve ser um dos principais articuladores políticos do projeto. A função inclui o diálogo com líderes partidários, governadores, prefeitos e movimentos sociais de todo o país. A escolha de Lula faz parte da estratégia de colocar quadros experientes na negociação de alianças regionais. A cotação do petróleo recua levemente depois de declarações de autoridades dos Estados Unidos. O secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o país avalia retirar sanções ao petróleo iraniano e liberar volumes adicionais de reservas estratégicas. O presidente Donald Trump descartou o envio de tropas terrestres ao Oriente Médio e voltou a dizer que o conflito pode terminar em breve. Um comunicado conjunto de países aliados da Casa Branca, que indicou apoio à segurança da navegação no Estreito de Hormuz, também ajuda a reduzir a pressão sobre os preços. Entre as nações que assinaram o texto estão Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN Informações em São Paulo, Clauson Dutra, bom dia. Nadédia, bom dia. O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos na ilha de Kauai, no Havaí. Essa informação foi confirmada hoje pela família em comunicado nas redes sociais. No texto, os familiares informaram que, por desejo do próprio artista, as circunstâncias da morte não serão reveladas. Chuck Norris serviu na Força Aérea Americana antes de se tornar um lutador premiado e um dos maiores ícones do cinema de ação entre as décadas de 80 e 90, ganhando projeção mundial ao enfrentar Bruce Lee no filme O Voo do Dragão. O ator também teve uma ligação direta com o Brasil e com a família Gracie, criadora do jiu-jitsu brasileiro. Em um relato famoso, ele contou que chegou a perder a consciência após ser finalizado durante um treino no Rio de Janeiro. Em nota, a família descreveu Norris como um símbolo de força para o mundo e um marido e pai dedicado, agradecendo o apoio dos fãs e pedindo privacidade neste momento de luto. Nadédia. Obrigada, Clauson Dutra. Em São Paulo, no horário de Brasília, 11h35.
Oportunidades de bons negócios. Estamos de volta, direto da BYD Daruge, a nova loja da BYD Daruge aqui na Avenida Alberto Sarmento, 225 aqui no Bonfim, para as 48 horas eletrizantes. Ô Vinícius, o que são as 48 horas eletrizantes? Eletrizantes porque as ofertas aqui são imbatíveis, né? Então começou hoje, loja cheia, casa nova, aqui na Avenida Doutor Alberto Sarmento, 225 no Castelo, 48 horas de ofertas, taxa zero, avaliação boa no seu usado, inclusive eu pego usado de qualquer marca, pode vir que a gente tem uma boa avaliação, aqui na Daruge a gente não perde negócio. Não precisa ser um seminovo ou um usado BYD, pode ser qualquer marca. Qualquer marca e inclusive eu pago muito bem no usado da troca. Tenho taxa zero, tenho um carro para test drive, tenho o Ato 8, que é uma novidade da BYD, e já tenho o carro aqui dentro do showroom. E mais do que isso, muita gente ainda tem dúvidas sobre o carro eletrificado. Pode vir para a BYD Daruge que os vendedores aqui eles vão tirar todas as dúvidas. Todas as dúvidas, para quem acha que BYD precisa carregar na tomada, é dependente de tomada, não é. A gente tem o híbrido plug-in, muito econômico, vem até a loja que a gente tira todas essas dúvidas. Aliás, tem algo muito legal que a gente conversou um pouco mais cedo, já tem fabricação no Brasil. Isso é importante, a nossa fábrica na Bahia, em Camaçari, já está produzindo, o carro é nacional e já tem 2 centros de distribuição de peças aqui no Brasil também. Gente, e a chancela do Grupo Daruge, então venha conhecer a nova loja BYD Daruge, aqui na Avenida Doutor Alberto Sarmento, 225, aqui no Castelo, e você vai fazer um grande negócio para esse final de semana. Paz no trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlão de Freitas. 11h37. Ô Lupe, vamos mudar um pouco o protocolo, vamos começar com os nossos clubes, né? Com Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. A Macaca entra em campo no domingo, estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, e o senhor esteve lá nos corredores, nos bastidores do Moisés Lucarelli nesta manhã, Lupe. Preparação para viagem para São João del Rei, local da primeira partida da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, domingo, 6 horas da noite, contra o Atlético. Atlético que eliminou o Sport em plena Ilha do Retiro na Copa do Brasil e avançou de fase. E não foi vitória nos pênaltis, não, fez 3-1 no Sport lá no Recife. Atlético, que é um time que subiu recentemente, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Mineiro deste ano teve dificuldades, quando o Alex, ex-meia do Palmeiras, estava no comando. Na verdade, o Alex estava no Operário, saiu e foi pro Atlético, mas já era tarde. Não conseguiu evitar aí o rebaixamento do time mineiro pro módulo 2, e na Copa do Brasil conseguiu dar uma resposta pro torcedor. Então é uma estreia difícil pra Ponte, que hoje realizou um treinamento, na verdade está realizando, né? 11h39. O pessoal estava treinando no Moisés Lucarelli e após a atividade, o embarque para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte até São João del Rei, a viagem de ônibus. Teve uma dúvida, ou está tendo uma certa dúvida, a respeito da presença ou não do técnico Rodrigo Santana no banco de reservas, porque na súmula, aliás, súmula carregadíssima do árbitro, né, o Marcelo de Lima Henrique, colocando xingamentos, e ele afirmou que expulsou depois da partida o Rodrigo Santana. Porém, a gente até estava buscando essa informação, como se trata de uma competição eliminatória e a Ponte Preta se despediu da competição, essa expulsão não será aplicada na Série B. A Ponte só está esperando um documento oficial do Departamento Jurídico por parte do STJD, mas tudo indica que o Santana, o Rodrigo Santana, vai comandar a Ponte Preta do banco de reservas contra o Atlético domingo. Quem falou hoje de manhã antes do treinamento foi o experiente David Braz. Aliás, Carlão, David Braz, ele saiu no segundo tempo preocupando o torcedor da Ponte com um problema, uma torção. E ele falou do lance e se está à disposição ou não para a estreia da Macaca lá em Minas Gerais no domingo, na primeira partida da Série B. Sonoras ao vivo. Já a gente vai ouvir o David Braz.
Mas ele falou que tá em processo fazendo de renovação do contrato também. Já né? renovou, o contrato dele já tá renovado. O contrato dele já tá renovado, mas tudo indica que ele vai pro jogo. Tá fazendo um trabalho intenso lá, mas daqui a pouco a gente ouve ele. Jogou bem, viu? Jogou bem contra o Atlético Goianiense, uma boa parceria ali com o Lucas. É claro que para uma Série B vai ser necessário aí um jogador, um substituto, porque o David tá com 38 anos, né? Já não é nenhum garoto. Prova disso foi já a lesão diante do Atlético Goianiense, então a Ponte vai ter que se precaver com relação a um substituto do veterano jogador da Macaca. Vamos ouvir então o David Braz? Vamos lá. Falando então dessa lesão. Ali eu tive um tosse no primeiro tempo mesmo, né? No primeiro tempo, depois de bloquear um chute do Marrone. E aí na hora que eu levantei, eu acabei pisando em falsa ali. E já ali eu já não estava mais 100%, né? E o professor sempre cobra pra gente estar 100% dentro da partida, ainda mais numa decisão como era aquela, né? E quando eu fui pro vestiário, acabou esfriando o corpo, né? E aí a dor começou a aumentar. Ainda tentei voltar e logo em seguida na primeira bola ali no cruzamento, a bola pegou na ponta do pé. Quem sabe muito bem, quando pega na ponta do pé, o pé virou novamente. Então, assim, eu não estava mais 100% ali para poder ajudar meus companheiros e achei melhor dar o lugar ali para um companheiro que pudesse estar 100% para poder ajudar a equipe. Felizmente, a gente não conseguiu o objetivo, que era vencer, mas graças a Deus aí, desde ali quando eu saí, já comecei a tratar e foi mais no momento ali, o choque, né, na virada do pé, as dores apareceram. Estou tratando aí a equipe... do departamento médico deu toda a atenção na volta de ontem da viagem, já fiquei aí no clube tratando ontem à noite também. Hoje pela manhã vou fazer mais um reforço ali para estar 100%, vou viajar e espero que o professor Rodrigo possa contar comigo. Tá se esforçando para estrear pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O David Braz também falou do apoio da torcida, né? Porque ano passado ele não estava na Ponte, jogou pelo Guarani. Na verdade, foram poucos jogos também pelo Guarani, mas acompanhou de perto, né, a campanha do título da Ponte Preta. Diz que a torcida vai ter um papel fundamental nessa caminhada, longa caminhada da Ponte Preta durante a Série B. São 38 rodadas até o final do ano e a Ponte, pelo menos, e claro que eu estava até conversando com alguns torcedores, eles entendem que esse é o discurso, a permanência. Até porque a Ponte passa por algumas dificuldades, está tentando colocar a casa em ordem financeiramente. É um time novo. A Ponte começou a pré-temporada agora, porque no Campeonato Paulista, como você sempre vem destacando, a Ponte teve que recorrer à base. Então, assim, e o resultado todo mundo viu. O rebaixamento é para a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem. É um time novo, é um trabalho novo, então os torcedores até entendem. Claro que aquele mais apaixonado quer ver a Ponte de volta à Série A, isso é legal, isso é interessante, mas nesse primeiro momento o torcedor tem que entender aquilo que você já vem batendo em cima dessa tecla há um bom tempo. O primeiro objetivo, a permanência, e depois lá na frente, se tudo melhorar ou correr bem, aí a mudança de objetivo pode acontecer. A Ponte passa por dificuldades, é claro que se traçarmos o paralelo com a primeira parte do ano, a situação é de evolução, porém já deu para perceber que é um time com algumas complicações, é um time limitado, mas a gente espera que o Rodrigo Santana possa aí conseguir o famoso encaixe e levar a Ponte aí a este número mágico, né, de 45 pontos. Fábio Scheib, David Braz, hein, que um dia você disse, é o novo Luiz Pereira do Verdão. O problema é esse, né, Carlão, do pontos corridos também, 38 rodadas, a Ponte, a gente sabe que tem um elenco enxuto também, em comparação com o Paulista tem mais jogadores, mas a gente sabe também a qualidade, né, e o David Braz é um dos expoentes da Ponte Preta aí, jogando na zaga com a experiência que tem, e durante essa competição vai acontecer muitas vezes esses casos, também tem semelhança com o Elvis também, que a gente sabe que não aguenta todos os jogos, então a Ponte pode sofrer bastante com isso, tirando os principais jogadores da equipe, não tendo substituto à altura, mas nessa primeira rodada aí a Ponte Preta tem que tentar
pelo menos começar com o pé direito nessa Série B. Um empate lá em Minas Gerais já seria de bom grado para Ponte Preta, que tem que fazer o campeonato. A gente bate nessa tecla jogando no Moisés Lucarelli, conseguindo vitórias importantes no Moisés Lucarelli para chegar ao desejado número aí de 45 pontos, né? Verdade, Fabião. Ô, Lupe, vamos fazer o seguinte, vamos descer a avenida? Vamos lá. Vamos lá pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, já saiu a data, já saiu tudo certinho aí, o horário para a estreia do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, Lupe. O Guarani estreia na Série C no dia 4 de abril, um sábado, às 5 horas da tarde, contra o Maranhão, lá no estádio Castelão. Alô, São Luís. É a cidade, o palco da partida de estreia do Bugre na Série C. Esse segundo jogo, como eu destaquei na manchete, contra o Volta Redonda, tá marcado pro dia 11 de abril, sábado, 5 horas, mas no mesmo dia, às 6 da noite, a Ponte joga no Moisés Lucarelli contra o Vila Nova. Então esse jogo pode sofrer aí alguma alteração, ou o jogo da Ponte. A gente precisa aguardar esse posicionamento da CBF. Na rodada de número 3, o Guarani enfrenta o Itabaiana no dia 19 de abril, um domingo, 4:30 da tarde. Na quarta rodada, o Guarani enfrenta a Ferroviária, segunda-feira, em 8 da noite, lá na Fonte Luminosa. E na quinta rodada, jogo legal, hein? Contra o Santa Cruz. Olha aí. É dia 2 de maio, depois do feriado, depois, né? 1º de maio, isso. Feriado. É um sábado, 5 da tarde, no Brinco de Ouro. E olha que interessante, então, dos primeiros 5 jogos, 3 em casa, né? O Guarani na segunda rodada tem o Volta Redonda, na terceira rodada o Itabaiana e na quinta rodada o Santa Cruz. É a caminhada do Guarani, começando com o Maranhão fora de casa, e ainda tem a Ferroviária no meio do caminho na quarta rodada, lá em Araraquara. Guarani que está anunciando alguns jogadores pontuais. Ontem os 3 primeiros reforços foram apresentados, entre eles Inayan, lateral direito, que chega com status de titular, vai brigar ali com o Ian Henrique. O Cicinho foi embora, e quem fez a lateral direita durante todo o Campeonato Paulista foi o zagueiro Rafael, improvisado. Então o Inayan tem todas as condições, claro que ele precisa comprovar isso nos treinamentos durante a semana. Ele falou a respeito das características e se já está à disposição do Cizenando para a estreia contra o Maranhão na Série C. Como você disse, e o Frontini falou aqui também, o meu nome já estava no radar há um tempo, né? Desde que acabou o Campeonato Paulista. E assim, quando eu soube que tinha a oportunidade de vir pro Guarani, fiquei entusiasmado, né? Fiquei muito feliz. Lógico, a gente vai trabalhando outras situações também, né? Igual você disse, há momentos que esquentava mais, teve momentos que deu uma esfriada. Mas o mais importante é que o nome continuou no radar, teve a mudança aqui, o pessoal aprovou a vinda, né? E quando falou que tinha essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes, né? E graças a Deus que deu tudo certo, penso eu que no momento certo, com as pessoas certas. Estou muito feliz de estar aqui. Sobre as características, tenho como um jogo intenso, tanto para frente quanto para trás, né? O pé na bola, defensivamente, buscar apoiar ofensivamente também, né? Então assim, gosto do jogo apoiado, mas também na hora de fazer um jogo mais intenso para frente, gosto também. Então essa basicamente é minhas características. Esse o Inayan, lateral direito que veio do Velo Clube. O Guarani não descartou a chegada, né? A possibilidade de mais chegadas e também de saídas nesse processo de reformulação para a Série C. E ontem o Frontini, ele fez a abertura, né? É o executivo de futebol, a abertura da coletiva para a apresentação dos 3 jogadores. Ele foi questionado em alguns pontos e foi perguntado sobre a renovação do Ralf. O Ralf tem contrato até o dia 1º de abril, ou seja, se não renovar, nem estreia. E eu não senti confiança, não senti que tem uma negociação assim mais avançada. Ele falou que está conversando, mas eu não sei não se o Ralf vai continuar no Brinco de Ouro da Princesa para a Série C. Pelo menos até aqui o Ralf foi pouco aproveitado, né? A gente não sabe o dia a dia, como que o Ralf está.
pelo menos nos tempos em que o Lupe acompanhava lá o Vila Nova. Mas ele treinava muito, né? E ele tem essa característica, mas não sei, pelo fato de não ter sido tão aproveitado, não vai ser surpresa não o fim da trajetória do Ralf com a camisa do Guarani. Ô Fábio Chaib, tudo certo, hein? Guarani e Maranhão, ou melhor, Maranhão e Guarani é o início da trajetória do Bugre na Série C do Campeonato Brasileiro, dia 4 de abril, Fabião. Agora com a definição já do horário, da data também, começa a ficar tendo um esqueleto, né, dessa Série C. O Guarani sabendo os jogos, né, as partidas quando serão realizadas, já dá para tentar pôr um objetivo nessas 5 primeiras rodadas, como o Lupe trouxe aí, 3 jogos em casa, outro jogo também contra a Ferroviária, perto de Campinas, relativamente perto de Campinas também, um jogo mais próximo. O Guarani tentando estrear muito bem no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que a largada é muito importante, né? Fundamental também somar o maior número de pontos logo nas primeiras rodadas, para poder ter o objetivo mais perto aí, já quando chegar nessa 19ª rodada aí, essa classificação para a próxima fase da Série C do Brasileirão. Lembrando, né, que as mudanças no Guarani podem acontecer até o dia 27, né, quando se encerra a janela de transferências, né, do mercado doméstico. Então o Guarani tem mais uma semana aí para essas definições, mesmo saídas ou até mesmo chegada de novos jogadores visando a Série C, Carlão. Eu acho que o Guarani vai ficar nessa de reforços pontuais, né? Porque já gastou um bom dinheiro no início da temporada, fez um campeonato paulista ok, e agora tem a Série C, mas já com um elenco montado, já com uma base construída no início desta temporada. 11h51, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho aí dos grandes clubes, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Verdão caiu num grupo meio chatinho, mas vai passar com muita tranquilidade, eu tenho certeza disso. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito. Acelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E a penúltima rodada da primeira fase da Superliga começa neste sábado. O Vôlei Renata enfrenta o Juiz de Fora Vôlei, 9 da noite, e um pouquinho mais cedo, às 6:30, o Guarulhos enfrenta o SESI, confronto direto na tabela de classificação. Já no domingo, o São José enfrenta o Minas, o Monte Carmelo enfrenta o Praia Clube e o Joinville recebe o Cruzeiro. Na segunda-feira, tem o duelo entre Goiás e Suzano. Páscoa Mágica no Iga Atacado com muita variedade e economia de verdade. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$13,79. Coxas de frango sadia congelado 1 quilo, R$9,98. Bombom Rafaelo com 9 unidades, 90 gramas, R$14,90. Desodorante Nivea Fragrâncias Aerosol 150 ml, R$10,98. Corra, ofertas válidas até 23 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze e 54, vamos para São Paulo, então. Gabriel Dudziak traz as notícias do empate do Corinthians em Chapecó e também o sorteio de Copa Libertadores e a rodada do Campeonato Brasileiro.
Em Santa Catarina, o Corinthians poupou alguns titulares para encarar a Chapecoense e em um primeiro tempo de poucas oportunidades, acabou tendo a principal com Garro cobrando falta e obrigando o goleiro Léo Vieira a fazer grande defesa. Na etapa complementar, porém, o jogo foi muito aberto, com os dois times colocando muita velocidade nos lances. Os goleiros, no entanto, apareceram e evitaram que o placar fosse alterado, conformando assim o primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro de 2026. Para o técnico Dorival Júnior, o Corinthians merece elogios pela postura. O Corinthians não se omitiu em momento nenhum, buscou o gol do primeiro ao último minuto. O resultado em si nós gostaríamos que fosse naturalmente, e lutamos por uma vitória, não aconteceu. Chapecoense é uma equipe muito difícil de ser batida aqui dentro. O Alvinegro conheceu na noite de ontem os adversários na Libertadores deste ano. São eles Peñarol do Uruguai, Santa Fé da Colômbia e Platense da Argentina. São Paulo e Palmeiras fazem hoje os ajustes finais antes do choque rei deste sábado no Morumbi às 9h. O tricolor terá o retorno do lateral direito Lucas Ramon, enquanto Lucas Moura, que sofreu fraturas em 2 costelas, deverá ser substituído por Cauli. Do lado alviverde, o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças por causa do desgaste. Na lateral direita, Kelvin tende a jogar no lugar de Giai e na esquerda Piquerez pode voltar. Na noite de ontem, o São Paulo soube que vai enfrentar Milionários da Colômbia, Boston River do Uruguai e O'Higgins do Chile pela Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras vai encarar Cerro Porteño do Paraguai, o Júnior da Colômbia e o Sporting Cristal do Peru pela Libertadores. O Santos, por sua vez, jogará com São Lourenço da Argentina, Deportivo Cuenca do Equador e Recoleta do Paraguai pela Sul-Americana. No domingo, o Peixe enfrenta o Cruzeiro. De São Paulo, Gabriel Duziak. Boa, Gabriel, 11:56. Fabião, uma pincelada em grupos de Libertadores e já esse choque rei, hein? Amanhã às 9h, valendo liderança do Campeonato Brasileiro. Choque rei que já começou, né, Carlão? Começando literalmente pelo final, pelo clássico de amanhã às 9h no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O diretor do São Paulo, Rui Costa, deu uma entrevista reclamando bastante das últimas partidas, da arbitragem nas últimas partidas, revelando e relatando que o Palmeiras havia sido favorecido nessas partidas, né? Teve uma resposta já do Anderson Barros, diretor do Palmeiras, em um post no Instagram também, no YouTube, respondendo, falando que isso não é ético para um clássico. O clássico tem que ser decidido dentro de campo, e Anderson Daronco foi o escolhido para apitar essa partida de amanhã, que já começou com muitas polêmicas. E ainda no final da noite, ontem lá no Paraguai, no sorteio da Libertadores, a própria Leila deu palavras fortes também contra o São Paulo, falou que os dirigentes são histéricos, que não podem fazer isso, falou para baixar a bola os dirigentes de São Paulo. Portanto, o clássico entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras começou fora dos gramados, e Anderson Daronco terá a incumbência aí de levar essa partida amanhã às 9h, que vale liderança do Brasileirão. Pelo grupo do Palmeiras, eu destaco mais uma vez o confronto contra o Cerro Porteño. O confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño é o confronto internacional mais disputado na Libertadores, são 16 jogos, é a 7ª vez que o Cerro Porteño estará no grupo do Palmeiras na Libertadores da América, que conta ainda com o Sport Cristal, que estava no ano passado também no grupo do Palmeiras, e o próprio Júnior Barranquilla. Barranquilla não pode mandar seus jogos lá em Barranquilla, o estádio está sendo reformulado para a final da Sul-Americana, mandará os jogos lá em Cartagena. Que pena, viu, Carlão? Que pena que está próximo, não podemos fazer uma viagem turística lá para Cartagena, viu, cara? Parcela meu cartãozinho no Black aí, pô. Não dá, não. Deixa mais pra frente. O Fábio não tá conseguindo ir pra Praia Grande, Fábio Charles. Você imagina pra Cartagena. Seria maravilhoso conhecer. Fabião. O Corinthians acho que se deu bem, né, Carlão, também no grupo. Mais ou menos também pensando. Peñarol, muito tradicional, não tem nem o que dizer. O Platense, que estreia na Libertadores. E o Santa Fé, que é da Colômbia, tem tradição também, mas não tem aquela força de um time do continente sul-americano, né? O Corinthians, o problema é ele mesmo, né, nestas competições internacionais, porque eu não sei o que acontece, cara. O Corinthians tem muita dificuldade, se ele vai bem, de repente, no Campeonato Brasileiro ou nas Copas aqui dentro do país. Falou em Sul-Americana, falou em Libertadores, é um Deus nos acuda. O Corinthians acaba entregando a paçoca para cada time complicado. Então acho que o Corinthians tem que se preparar bem, focar bem essa fase da Copa Libertadores, porque é um campeonato que aí sim eu vejo o Corinthians com possibilidades, porque é o mata-mata e o Corinthians é forte nisso. Então é uma chance aí do Corinthians chegar aí a fases importantes, mas ele tem que se curar com relação aí às competições
competições internacionais. Com relação a esta briga nos bastidores, né? Sempre, né? São Paulo e Palmeiras. Ontem eu ouvi algumas declarações da Leila, a Leila falando, futebol é entretenimento, a gente tem que ser leve e tal. E eu espero que não se estenda para dentro de campo, né? Toda essa briga, essa efervescência, que seja um clássico disputado, até com catimba, tá? A gente sabe que isso faz parte também do molho de um choque rei, mas a gente espera que fique no campo esportivo, porque, nossa, chega de, nossa, é muita violência, não é violência, é muito diz que me diz que, principalmente envolvendo os dirigentes, e a gente espera que o vencedor, ele ganhe na bola, ganhe de uma maneira justa, seja São Paulo, seja Palmeiras, mas vai ser um jogo tenso, né? Porque vale liderança, o Palmeiras chega com a vantagem, pelo menos nos critérios, mas o São Paulo no Morumbi a gente sabe da força que é o tricolor paulista sem o Lucas Moura. Só pra não passar batido, meio-dia, a gente já tá ontem, laço. Jogo dos goleiros, né? Chapecoense e Corinthians, né? Os goleiros foram bem, e destacar a lesão do Marlon, do Grêmio, hein? Nossa, Lupe, meu Deus, cara. Demais, feia terror, demais. cara. E a gente só deseja sorte porque é um jogador experiente, né? E Meu que Deus. possa voltar o mais rápido Que possível. cena terrível. Lembrou aquela do menino envolvendo o Marcelo do Fluminense. Nossa, que coisa. E o clima, né, no estádio, né, ficou muito pesado. Muita gente chorando porque a cena realmente é forte. Galera, meio-dia, estamos fechando aqui no News Truck, direto da BYD, da Alberto Sarmento. E a gente volta às 4 no Arena. Até lá! News Truck CBN Campinas. Oferecimento BYD Darugi, Unidade Castelo. Sua nova loja BYD em Campinas. CBN Esportes.